Boa tarde, torcedor vascaíno. O Vasco ontem não jogou nada novamente. O treinador Barbieri precisa mudar o esquema tático da equipe, mudar jogadores, porque, cara, tá difícil. Tá difícil. O Orelhano, ele não pode ser banco no time do Vasco. Ele não pode. A jogada do gol do Eric Marcos foi o Orelhano que começou. Ele pegou a bola no lado direito do campo, driblou dois jogadores, tocou para o Galarza. O Galarza, ele demorou a cruzar a bola. Aí o que fez o Orelhano? O Orelhano já estava indo para a pequena área, ele voltou para receber do Galarza, mas aí o Galarza não tocou para o Orelhano, mas o Orelhano, quando ele se deslocou, ele levou um zagueiro. E aí o Galarza cruzou a bola, que bateu nos dois zagueiros do Curitiba, e aí sobrou para o Eric Marcos, que fez uma boa partida, e empatar o jogo. Mas o Vasco não pode viver só disso. O Vasco precisa mudar, a postura dos seus jogadores precisa mudar. O Jair, ele parecia um treinador dentro de campo. Ele ficou até de primeiro volante, porque se o Jair não fosse para primeiro volante, o Vasco ia perder esse jogo contra o Curitiba. Então o treinador do Vasco está dando muito mole. Acho que perdeu a mão no elenco, entendeu? Porque o próprio elenco tem que conversar para poder mudar o panorama do jogo, porque o treinador não está conseguindo fazer isso. E então foi uma jogada boa também do Lucas Orelhano, que não pode ficar no banco de reserva no Vasco, ele tem que começar jogando, não importa se seja na ponta ou no meio, ele tem que jogar porque é um jogador diferente, ele sabe tabelar, sabe driblar, sabe tocar, sabe se deslocar. Então ele não pode ser banco nesse time do Vasco não, entendeu? O Vasco está precisando de jogadores assim como ele. O Pedro Raul novamente não está dando como centroavante do Vasco, é minha opinião, acho que é de muitos vascaínos também, né? Não está dando muito certo, apesar que a bola também não está chegando. O meio de campo do Vasco precisa do Orelhano para poder criar essas jogadas. O Peck também não deveria ter saído, que o Peck estava jogando razoavelmente bem. O Léo Pelé jogou bem, o outro zagueiro também jogou bem pra caramba também. Eu achei o outro volante, o Rodrigo, meio perdido na partida também. Ele precisa melhorar isso, entendeu? Ele precisa melhorar isso, tem que ficar ligado no jogo. Mas é um moleque novo ainda. A questão é que o Orelhano não pode ser banco. Todo mundo, toda a torcida do Vasco está pedindo o Orelhano para ser o titular nos jogos do Vasco. Ele entrou nesse segundo tempo, mudou o panorama do jogo, jogou muito bem. Não pode ser banco nesse elenco do Vasco. E outro também que eu gostei quando entrou foi o Galarza, apesar da maioria dos torcedores do Vasco não irem com a cara dele, com o futebol dele, mas ele entrou com muita raça. E a gente também precisa de jogadores raçudos. Se não vai na técnica, vai na raça, entendeu? Mas dentro disso aí a gente quer o Orelhano como titular, entendeu? O Orelhano tem que ser o titular desse time do Vasco. É um jogador diferente, eu vejo os treinamentos do Orelhano, ele sabe cobrar falta, sabe bater um escanteio, faz até gol olímpico. Então um jogador desse que o Vasco precisa. O Vasco não pode dar um mole de ficar com um jogador desse num banco de reserva e muitas das vezes só entra faltando 10 minutos de jogo, 5 minutos de jogo. Aí ferra o cara, entendeu? Ferra o cara. Ele já tem que entrar como titular na próxima partida. E observar esse Eric Marcos também, que é um bom jogador, entendeu? Não dá mais para ficar insistindo com outros jogadores não, entendeu? Não dá muito para ficar insistindo com o Aguinaldo, mas vamos ver o Eric Marcos e o Lucas Orelhano.